Bom, eu vou continuar com o espírito de provocação, Fátima, e apresentar, de fato, um gênio provocativo, Charles Sanders Peirce. Afinal de contas, quem foi este Charles Sanders Peirce? Nasceu em 1839, faleceu em 1914, virada do século, e, segundo Santaella, tem sido reconhecido como um dos mais notáveis intelectuais americanos de todos os tempos, uma espécie de Leonardo da Vinci. Veja só a estatura em que Lúcia Santaella coloca o Peirce, dada a sua versatilidade e genialidade. Bom, Da Vinci era realmente profundo em muitos campos, então a comparação deve também nos levar a pensar que o Peirce seria realmente formidável em vários campos, e de fato, veja só, químico, físico, matemático, biólogo, psicólogo experimental, filósofo, engenheiro, inventor, artista, ilusionista, dramaturgo, ator, etc, etc. Considerado o pai da semiótica moderna. O pensamento deste homem ainda é pouco conhecido, tendo em vista a quantidade mínima de manuscritos que foram realmente conhecidos até agora. Há muito material, eu diria que a grande parte do material escrita pelo Peirce ainda está por ser conhecida, não foi publicada. Há inclusive um departamento, um centro de pesquisas na Universidade de Indianápolis, Indiana, que visa justamente reconhecer e passar para meio digital, para transcrever os manuscritos, milhares de páginas que ainda estão por serem descobertas. Vamos lá. Charles Sanders Peirce e a pesquisa psíquica. Não é? Então, o que seria, já que nós sabemos um pouquinho de Peirce, o que seria esta tal de pesquisa psíquica? Disciplina científica cujo objeto de estudo são as alegações paranormais. Falamos um pouco delas, a Fátima detalhou também, não vou me estender. Pesquisa psíquica não se confunde com psicologia. Antes, é uma disciplina interdisciplinar em que psicologia, física, biologia, filosofia teriam igual lugar de importância. Aceita-se, no entanto, a pesquisa psíquica como ramo da psicologia. Aí vocês me perguntam, mas eu estudei psicologia e nunca estudei pesquisa psíquica? Vamos discutir isso. A organização metodológica dessa disciplina se deu no final do século XIX, em 1882, com a fundação da Sociedade para Pesquisas Psíquicas, ou Pesquisas Psíquicas, o Society for Psychical Research, de Londres. Um pouquinho depois, os Estados Unidos também monta a sua Sociedade Americana para Pesquisas Psíquicas. Na verdade, foi um campo fundado no final do século XIX, justamente para se estudar de maneira erudita, filosófica, científica, esta série de alegações que todos nós cotidianamente ou vivemos ou ouvimos dizer. Então, Peirce se interessou pela pesquisa psíquica por razões geográficas e também por razões absolutamente intelectuais. Geográficas porque ele lidava com pessoas com as quais estavam profundamente relacionadas com a pesquisa psíquica. Por exemplo, William James. William James, no final da vida do Peirce, foi a pessoa que o auxiliou, inclusive, nos pagamentos da vida, pagamentos de moradia, de alimentação. Foi a pessoa que deu guarida em sua casa ao gênio Peirce, que apesar de ser gênio nas coisas da intelectualidade, era péssimo em questões financeiras. Como, aliás, costuma acontecer com grandes gênios assim. O fato é que essa relação, essa proximidade com pessoas como William James, grande psicólogo do final do século XIX, começo do século XX,
trouxe ao Peirce, não só por razão da proximidade física, mas intelectual, como eu dizia. O Peirce estava realmente muito interessado em saber como a mente funciona. Ele é considerado como o primeiro psicólogo experimental americano. Conhecia toda a literatura inglesa, alemã, francesa, escrevia para publicações importantes. Cada um daqueles campos que eu mencionei, física, biologia, etc., não é que ele era simplesmente um estudioso, ele havia dado contribuições pessoais. E nesse campo não foi diferente. Então Peirce conhecia os pesquisadores psíquicos, com eles trocava ideias e os criticava. Apesar de críticas, veja só, nesse momento aqueles que estão engajados na pesquisa psíquica devem receber todo o nosso encorajamento, dizia o Peirce. Eles podem ter obtido pouco ou nenhum resultado, estamos falando de 1890 e pouco, ao final do século XIX. Pouco ou nenhum resultado por enquanto. Talvez não tenham resultado, até que se afastem, ou que afastem o fantasma da telepatia de suas mentes. Mas o homem ciência, trabalhando de maneira científica, deve, por fim, alcançar resultados científicos. Então veja, ele está fazendo uma crítica que ainda não é compreensível para quem não conhece o pensamento do Peirce. Eles devem abandonar esse fantasma da telepatia. A psicologia está destinada a ser pesquisa experimental mais importante do século XX. Falhou. Essa previsão dele não foi tão... Infelizmente ainda não aconteceu.